E aí pessoal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Certo? Como vocês viram no thumbnail e no título, hoje eu vim compartilhar a história da Ana Paula, que ela é minha namorada, a gente já está 1 ano e meio junto, e ela vai contar um pouco o que ela vivenciou no antigo relacionamento dela. Ela foi casada durante 8 anos com um dependente químico. E vai contar alguns momentos que ela teve, porque com certeza tem muitas mulheres passando por esse mesmo problema, como ela superou, como ela passou essa crise. E no primeiro link da descrição vai ficar o canal dela para vocês conferir mais informações. Ela vai falar sobre mais coisas detalhadas no vídeo dela, beleza? Oi gente, tudo bem? Como ele disse, né, eu me chamo Paula e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história de vida, como foi estar casada durante 8 anos com uma pessoa que no início era um usuário e com o decorrer do tempo se tornou um dependente químico. Como foi superar as crises dele devido às drogas e também como foi conviver, né, com as crises financeiras. Tudo isso eu vou estar relatando nesse vídeo para vocês, espero que vocês fiquem até o fim, né, para ver o desfecho da história. E vamos lá. Bom, tudo começou, a gente se conheceu e a gente se tornou melhores amigos. A gente era bons amigos mesmo e tudo nasceu de uma amizade. A gente começou a namorar, namoramos por 4 anos e meio. E a gente fazia plano, como todo casal, sonhava em se casar. E aconteceu que no namoro ele chegou a ser internado numa clínica, né, de reabilitação. E para mim foi meio assustador, porque na minha família, graças a Deus, eu não tinha nenhum caso assim. E eu acreditei, falei, poxa, se ele ficou dentro da clínica durante esse tempo todo, sem o contato, né, com o álcool, com as coisas erradas, então ele sairia e estaria bem. E de certa forma, o fato dele estar internado, quando eu ia visitar, ele falava que uma das formas de ele querer superar também essa fase para ele era de saber que o nosso casamento estava chegando, porque a gente já tinha marcado a data. Aí a gente na época chegou a cancelar devido à casa não estar pronta. E aí a gente remarcou e foi nessa fase que ele chegou a ser internado. Então ele falava que o nosso casamento estava chegando e isso dava força para ele querer mudar. E isso aconteceu, ele saiu de lá, realmente acreditei na mudança dele. E eu sempre cresci, graças a Deus, no lar cristão. E na época eu cheguei a conversar com o pastor da igreja, falei que nosso casamento estava chegando. E ele tinha saído de uma clínica, isso do lado dele mesmo, né? Porque ele nem gostou de eu ter falado. E o pastor me disse, olha, como filha, eu tô te aconselhando como se fosse a minha filha. Não casa. Espera para ver a mudança dele. Na época ele ficou bravo comigo por ter perguntado, né? Na frente dele mesmo, ele não gostou. E eu pensei, falei, o casamento já estava chegando, eu falei, meu Deus, ele deve ter mudado sim, e eu acreditei na mudança dele. E eu fui e casei. E aí o que aconteceu? Nos primeiros tempos assim, de casado, foi tudo uma maravilha, como deveria ter sido um casamento mesmo. A gente vivia bem, a gente vivia feliz. Só que daí começou as crises, né? Financeiras, primeiro. Ele ficou desempregado, já logo no início do casamento ele ficou desempregado. E querendo ou não, quando a gente casa, a gente é tudo mais, né? Mais conta, mais dívida, 2 pessoas. E no começo eu já tive que arcar com quase tudo sozinha. A família dele, de certa forma, tentava suprir a parte dele, nos ajudava bastante. E assim foi. Ele sempre saía e não tinha hora para voltar. Eu sempre ligava e a gente sabe, a pessoa que é usuário, ou então que é um dependente, ela vive à base de mentira. Ela mesma se perde nas mentiras dela e eu sempre tentava ligar os pontos, sabe? Via que as conversas não se encontravam. E eu sempre ligava, falava que estava no lugar, e aí quando ele atendia, era sinal que ele ainda estava bem.
Mas aí depois ele já não atendia mais e foi começando a beber cada vez mais, cada vez mais. E o que de começo ele chegava tarde, teve uma época do nosso casamento que ele chegava a posar fora. Às vezes eu ia trabalhar, ele não tinha nem chegado ainda. E aí nisso, tipo assim, eu sempre esperei ele chegar. E de certa forma isso trazia tranquilidade para ele, porque ele me conhecia. Tanto que ele me dizia que nos bares que ele ia, ele falava para as pessoas lá que por mim ele colocava a mão dele no fogo. Então ele sabia que podia chegar a hora que fosse, que eu ia estar em casa. Que eu não ia ser uma menina que ia pra balada ou que ia fazer alguma coisa errada. Porque mesmo quando ele estava fora de casa, eu sempre estava orando, sabe? Para Deus proteger ele, para Deus guardar. Porque todo mundo sabe, o certo é a gente pensar assim, ninguém casa na intenção de largar ou de separar. Eu casei para ser feliz e fazer ele feliz. Então eu tentava lutar mesmo, fazer para dar certo. E de certa forma isso trazia tranquilidade para ele, saber que sempre eu ia estar em casa esperando. Só que relacionamento é duas pessoas, né? No caso ele já não fez a parte dele, né? E assim, uma pergunta que muita gente quer saber, quando você conviveu, qual que seria o efeito da droga? Como que é o efeito da droga? Assim, o que a pessoa... na maconha, na cerveja, qual os sintomas dele? Ele ficava violento? Como que foi? Assim, na maconha eu percebia que o olho dele ficava super vermelho e ele dormia muito. E muita fome também. E na bebida, como o álcool, ele traz vários efeitos para cada organismo, para cada pessoa, age de um jeito diferente. Tem aqueles que bebe e dorme, tem aqueles que bebe e fica sorrindo para todo mundo. E ele não, ele era daqueles que bebia, ele se transformava, que ele era uma pessoa amorosa. Quando ele encostava a bebida na boca, sumia todas as qualidades. Ele se tornava uma pessoa agressiva no modo de falar, nunca encostou o dedo em mim, só que ele se tornava uma pessoa mais agressiva. E ele teve ameaças também. Sim, e no final mesmo já tinham me alertado que não era só a bebida e a maconha. Só que eu, de certa forma, não queria acreditar, porque eu perguntava e ele negava, né? Como eu disse, pessoalmente. E eu queria acreditar realmente que não fosse. Só que ele já estava bastante tempo também na cocaína. E foi um dos fatores que eu percebi, porque ele trabalhava à noite. Uma noite sim, uma noite não. E eu ficava naquela, como que pode uma pessoa trabalhar 12 horas à noite e no outro dia não pegar o olho para dormir? Ele passava, virava 2, 3 dias acordado, não sentia mais fome, e aí já estava na cocaína também. Então. Esses foram alguns efeitos que a droga causa, né? Alucinações, às vezes a gente estava dormindo, ele falava que tinha alguma coisa na janela, que era para fechar, que eles iam entrar, que não sei o quê, que tinha gente perseguindo, que tinha gente no portão, mandava eu olhar da janela lá longe para ver se tinha alguém lá atrás do muro, que era para mim sair e tomar cuidado, porque tinha gente, tinha espírito, era direto. E para resumir um pouco, né, de toda a história, teve um dos fatores assim que aconteceu, um episódio que para muitos seria a gota d'água para mim. Como eu disse anteriormente, que ele saía, já não tinha tanto horário para voltar, e quando eu ligava ele não atendia, que eu sabia que ele não estava tão bem. E minha rotina era essa, era vir e mexe, posar na mãe dele, posar na minha mãe, porque, como eu disse antes, o que antes eu sempre esperava ele para chegar, depois de um certo tempo, no final já do casamento, eu já não esperava mais, porque eu tinha medo de como ele fosse chegar. Porque eu vi que ele estava mais alterado, mas até então eu não queria acreditar no que era, né? E aí que eu descobri que era a mistura de tudo, da bebida, com a cocaína, deixava ele super mais agressivo no modo de agir. E aí eu tinha medo de esperar. E um dos episódios que aconteceu, ele tinha saído de casa, eram umas 7, 8 horas, me disse que iria na mãe dele e que logo voltaria de camoto. E nisso eu falei, então tá, né? Ele saiu, deu meia-noite, nada, eu comecei a ligar e nada. E o celular desligado, aí liguei pra mãe dele, perguntei se ele tava lá. Ela disse que não, que o celular ele tinha deixado lá carregando e tinha saído.
E eu falei, meu Deus, e agora? Aí foi umas 2, 3 horas da manhã, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não sei onde ele tá, eu posso posar aí? Aí ela falou, vem ficar aqui com a gente, né? E eu fui pra casa da minha mãe. E como é costume mesmo, toda noite eu oro pra Deus, agradecendo pelo dia, pelo trabalho, todos os dias mesmo, sem falhar nenhum dia. E nesse dia, por incrível que pareça, eu fui na minha mãe, na hora de dormir, falei, vou falar com Deus, né? Sentei na beirada da cama e falei desse jeito, gente, somente essa oração. Falei, Senhor, eu não sei onde ele tá, mas o Senhor sabe. Ele tá nas suas mãos. Eu só te faço um único pedido. Não permita que ele morra. Amém. E deitei. Quando foi umas 2 horas depois, meu celular tocou. Era uma mulher, ela perguntou se eu era a esposa dele, eu disse que sim. E perguntou se eu sabia onde ele estava. Eu falei que não. Ela falou assim, aqui é do hospital. Ele sofreu um acidente de moto e foi encontrado desacordado. E agora há pouco ele retornou. Ele acordou e o único número que ele lembrou foi o seu. Ali eu vi o poder da oração, sabe? Mais uma vez Deus cuidando, Deus dando a oportunidade para ele mudar. E nisso eu levei 21 pontos na minha carteira. Eu levei R$2.000 de multa, tive que voltar a trabalhar de ônibus durante 4 meses, gastei R$2.000 para arrumar a moto. Eu fiquei super brava mesmo. Só que no fundo, lá no fundo, eu ainda estava contente. Sabe por quê? Porque eu falei, nossa, agora vai, agora ele vai mudar. Porque quem que chega à beira da morte assim, ele bateu com tudo no muro e foi encontrado desacordado. Eu falei, quem que chega quase à beira da morte e não muda? Agora vai ser a virada de chave mesmo na vida dele, a gente vai poder recomeçar, sabe? Eu fiquei super contente por esse lado, mesmo meu nome em questão financeira, meu nome tendo minha carteira quase perdido, eu fiquei ainda feliz por um lado. Falei, não, agora vai dar tudo certo, né? Só que não. Passou uma semana e ele já tava bebendo de novo, já tava chegando tarde de novo. E aí eu vi, sabe, não tinha mais nada que eu pudesse fazer, porque para muitos ali seria o ponto final. E para mim não, mais uma vez eu dei um ponto de confiança que iria mudar. Tanto que ele foi falar comigo depois que tudo ia ser diferente, para mim dar mais uma chance, porque essa experiência que ele tinha passado, ele era um despertar para ele. E eu acreditei, só que não. Nada mudou. Continuou do mesmo jeito. E dali pra frente parece que foi piorando, né? E dali pra frente parece que literalmente ele perdeu o medo, sabe? Não sei. Saiu do emprego, né? Sim. Aí eu, como... Você quis dar um tempo, você foi pra sua mãe, né? Sim, aí sempre eu tava falando, né, que pra mim daquele jeito já não dava mais, porque a gente não vivia um casamento. A minha vida era se preocupar com ele. Sempre. Eu que levava pro trabalho. Final de semana eu que buscava, porque eu levando, eu preferia até, porque era garantia que ele ia estar lá. Porque quantas vezes eu tive que manter a casa sozinha. Então ele sabia que eu ia fazer o sacrifício que fosse para ele continuar no emprego. E a minha vida era de mãe mesmo, era levar ele para os lugares, era buscar, era ficar preocupado o tempo todo, era ficar sem dormir. Tanto que teve uma época que eu cheguei a emagrecer 12 quilos. E mesmo tendo o apoio de toda a minha família, sabe? Para poder separar, até da família dele. Teve uma vez que a minha mãe e meu pai conversando, eles me chamaram e perguntaram, o que te motiva a estar casada? Você pensa no que você gastou? Você pensa no que os outros vão falar? Por que você ainda está casada? Só que eu sempre levei a sério as coisas de Deus e eu sabia do voto que eu tinha feito lá no altar. E eu não queria voltar atrás na minha palavra. Só que eu entendi que o casamento é composto por duas pessoas. Eu estava fazendo a minha parte. Só que a aliança, quando um quebra, não tem mais aliança. Eu estava lutando por uma pessoa que não queria estar casada. Às vezes eu sentia como se ele estivesse me forçando a sair, sabe? Porque anteriormente, que ele escondia as drogas dentro de casa, que eu achava nos lugares mais idiota assim, ele já deixava em cima da mesa, em cima da máquina, na bolsa. Ele já não fazia mais questão de esconder. E eu sempre falava, vai chegar uma hora que eu não vou voltar.
E ele falava, a pessoa que fala muito não tem coragem. E foi assim que aconteceu. Teve um dia, ele estava em casa, eu arrumei minhas coisas, eu falei, eu tô indo embora. Só arrumei uma peça de roupa que eu ia usar no trabalho no outro dia e fui para minha mãe. Você ficou lá uns 4, 5 meses, né? Fiquei 5 meses na minha mãe, e aí... Chato, né, cada um. Sim, eu queria observar tudo o que ia acontecer, sabe? E ali parece que também piorou de vez, ele perdeu o emprego, né? Sim, e ali foi pra mim ver mesmo, sabe? Porque ou ele iria mudar, tentar mostrar pra mim que ia mudar, ou então as coisas iam se piorar de vez. E foi o que aconteceu. Com um mês ele perdeu o emprego. O pai dele disse que com uma semana ele torrou tudo o acerto. E mesmo a casa lá estando no meu nome, eu falei, não, eu quero ter paz, sabe? Eu quero poder dormir, acordar sem preocupação. Ele era uma confusão também no apartamento. Sim. Quebrou tudo lá, teve que pagar. Sim, e ele sabia o quanto eu gostava lá de casa. Falei, não, fica aí, depois a gente resolve em questão da separação, da questão da casa. Pode ficar. E Deus sabe, olha, eu falo, meu Deus, Deus foi cuidando de cada detalhe, sabe? Porque eu queria voltar pra minha casa, as minhas coisas, tava lá. Só que eu também não queria falar pra ele que eu queria voltar, até porque tinha que dar a parte dele, né? E eu falei, eu não sei quando eu vou voltar, mas fica aí, a gente resolve depois. E foi assim. E aí ele arrumou confusão lá no prédio, ele não pôde voltar mais lá. E foi nisso que eu voltei. E em nenhum momento a gente brigou em questão de separar, sabe? Em questão... Ele entendeu, na verdade. Ele sempre me falou que ele foi o culpado de tudo e não conseguiu mudar. Eu não tô aqui para falar que é fácil uma pessoa sair do vício. Eu sei que realmente tem que ter esforço, tem que ter ajuda. Só que o primeiro passo a gente tem que dar e a gente tem que querer. E foi isso que eu entendi. Por mais que eu lutasse muito pelo meu casamento, por mais que eu quisesse fazer com que desse certo, por mais que eu levei todos os votos que eu fiz a sério lá no altar, eu entendi que não dependia só de mim. Eu estava fazendo a minha parte, mas a mudança só acontece quando a gente quer, não é quando o outro quer. E era o que eu queria que ele acontecesse, sabe? Que ele mudasse, mas talvez ele não estava tão disposto. Na parte final já também ele foi internado de novo, né? Sim, aí na parte final ele foi internado de novo. Quando ele soube que ia pegar a parte dele lá em questão da casa, ele saiu da clínica, não quis mais voltar. E eu não sei, sabe? Ouço falar que ele tá trabalhando, tá bem, espero realmente que ele esteja bem. Só que o intuito do vídeo é fazer o quê? Quando a gente tá namorando, a gente é nova, talvez imatura um pouco. Todo relacionamento a gente tem muitos sinais. E a gente, às vezes, por gostar, por estar apaixonada, a gente ignora muita coisa, achando que não, depois que casar melhora. Ah, não, vai ser diferente, o amor muda tudo. E nem sempre é assim. Se eu tivesse observado e tivesse levado ali no pé da letra, talvez eu não teria sofrido tanto, sabe? Então é um alerta mesmo para as meninas que estão aí namorando, estão vendo sinais, sabe? Estão ignorando. E para muitas mulheres também que já estão casadas, às vezes têm filho, que é uma situação ainda mais complicada, eu não arrumei filho. Eu acho assim, eu não aconselho ninguém a separar, ninguém mesmo, porque a questão do divórcio ali, quando eu assinei o papel, é um sentimento de fracasso, de derrota. É como se eu tivesse planejado toda uma vida e tivesse dado em nada. Era esse o sentimento que eu tive. Então, tipo assim, eu não aconselho ninguém separar também. Só que eu acho assim, se você tá num casamento, você vê que a outra parte tá ali se esforçando para fazer dar certo, lute mesmo pelo seu casamento. Só que a partir do momento que é você que tá se doando, é você que tá sofrendo e a outra parte não tá dando a mínima, onde tem risco, tem ameaça, eu acho que aí já começa a não valer a pena, sabe? Porque o bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida. Então acho que não tem relacionamento nenhum que vale correr esse risco. Então o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Esse foi o depoimento, foi um pouco da história da Ana Paula. Beleza? Deixa aquele like, se inscreva no canal e até uma próxima.